Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor para a igreja. Uma alegria estarmos aqui essa noite de adoração, de louvor ao Senhor, reconhecendo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero nesta noite, antes de trazer a mensagem da palavra de Deus, receber as pessoas que estão esta noite nos visitando. Você que está visitando, por gentileza, fique de pé. Dentre os nossos visitantes está aqui a Ingrid Rodrigues, por favor, fique de pé, e o Alessio Rodrigues. Esse casal foram nos recomendados pelo Dr. Marcelo Cordeiro, e é uma alegria recebê-los aqui esta noite. Estamos aqui a Luanda, ali da D12, mais uma convidada, mas a nossa irmã que está aqui também, irmão Fabrício e a sua família ali da DRC12. Uma alegria receber os nossos irmãos. Vamos recebê-los com boas-vindas. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, receba o abraço da igreja, sintam-se à vontade para adorar a Deus conosco. Deus abençoe, podem assentar-se. Vamos dar um aplauso de boas-vindas, né, irmãos? Amém? Deus abençoe. Gostaria de pedir para a Thalita Batista da Silva ficar de pé, por favor. A Thalita já está frequentando a igreja há alguns dias, né, alguns meses, e essa semana ela fez a sua decisão, e hoje nós estamos apresentando ela como congregado, está sendo recebida, e depois estará se batizando e se tornando membro aqui da igreja. Vamos então receber a Thalita com boas-vindas. Ela é bem-vinda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dando boas-vindas a Thalita. Amém? Todos são bem-vindos para adorar a Deus. Fique de pé, por favor. Vamos ler as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 21, versículos 1, 2, 3 e 4. Lucas 21, versículos 1, 2, 3 e 4. O texto diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Amém? Pai bendito, eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em Tua presença, nesse culto de louvor e de adoração ao Teu nome. Reconhecemos a Tua grandeza, majestade, o Teu poder, reconhecemos a nossa limitação como humanos que somos, mas sabemos que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas pelo Teu poder. Por isso estamos aqui, ó Pai, como criaturas, como filhos, que fomos gerados para a adoração. Que nesta noite o nosso culto possa ser oferecido com gratidão, com louvor, com sinceridade. Assim oramos para que a palavra a ser ministrada possa alcançar cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe sua mente, o seu coração, a sua vida, para que você seja edificado pela palavra do Senhor. No culto a gente vem para oferecer, a gente vem para depositar diante do Senhor o nosso louvor, nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Nós estamos nesse propósito de 42 dias com o tema Tempo de Agradecer. E a cada palavra, a cada mensagem, precisamos refletir o que verdadeiramente significa agradecer. O que de fato significa gratidão. E não há fonte melhor do que as Sagradas Escrituras
para que possamos extrair esse tipo de ensinamento. Eu já disse aqui na mensagem anterior que gratidão é a resposta natural do adorador a Deus. Todo adorador responde a Deus com gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele representa para nós. Então, a cada dia que amanhece na minha vida, eu respondo a Deus com gratidão pelo dom da vida, pela saúde, ou até pelas adversidades, pelos problemas que nos cercam. Quando enfrentamos adversidades, somos gratos a Deus, que mesmo em meio às adversidades, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Ele continua sendo o nosso Salvador. Ele continua sendo o nosso Senhor. Estamos estudando o livro de Jó, e ele nos inspira, porque as respostas que Jó deu à sua esposa, aos seus amigos, àqueles que lhe trouxeram as más notícias, foram respostas de um adorador. Quando ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó demonstra total desapego ao que tinha, ou seja, o seu culto, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, não era apenas pelos benefícios que recebia de Deus, mas também pelas coisas difíceis, pelas perdas, porque ele entendia que até nas perdas Deus é glorificado em nossas vidas. Deus é honrado porque Ele é o Deus que é o começo e o fim. Ele é o primeiro e é também o derradeiro. Por isso Salomão escreveu dizendo, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. A gratidão também se estabelece no luto. A gratidão também se estabelece na dor. A gratidão também se estabelece nas perdas e no esvaziamento. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nós queremos, da parte de Deus, trazer uma palavra bíblica para o seu conhecimento, para o seu fortalecimento, para o seu crescimento espiritual, para que a cada dia que passa, a sua fé seja crescente, seja progressiva, não seja uma fé circunstancial, uma fé frágil, condicionada a acontecimentos, mas uma fé firmada na rocha, firmada em Cristo, firmada na palavra de Deus, que apesar de qualquer coisa, você vai continuar de cabeça erguida, olhando para frente, crendo que o Senhor é o mesmo, que Ele não te abandonou, porque a sua palavra diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a presença de Cristo conosco, ela é suficiente em nossas vidas. O texto que a gente leu nesta noite, onde baseamos a palavra que traremos aos irmãos, fala de um episódio no culto, quando Jesus observa as pessoas que iam até o gasofilácio levar as suas ofertas na arca do tesouro. As pessoas se dirigiam para ofertar, e naquele tempo em Israel a oferta ela era um ato público, cada pessoa ia fazer a sua oferta, e Jesus sentado observando quanto que cada um ali depositava. E era natural, acontecia ali uma espécie de julgamento, né? Quem ofertou mais, quem ofertou menos. E Jesus está com os discípulos observando a oferta daquelas pessoas. E em meio àquelas ofertas, o texto diz que veio uma pobre viúva e ela lançou 2 pequenas moedas ali no gasofilácio. E depois que ela oferta, e depois que outras pessoas, que a Bíblia diz que eram ricas, e eles ofertavam muito, cada um depositava uma grande oferta ali naquele culto, no gasofilácio. E Jesus, para confronto de todos, ele diz, olha, essa pobre viúva, ela, e eu acho interessante como ele diz o texto, lançou mais do que todos. Esta pobre viúva, ou seja, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. E isso causa um certo espanto, porque numericamente, em termos de valor, é lógico que o valor das moedas que ela lançou era infinitamente menor do que o valor que os outros ricos depositavam suas ofertas. E aí Jesus falou, porque todos aqueles, ele explica por que ele diz que é mais. No versículo 4, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, preste atenção, que eram ofertas de Deus, dos que ele sobeja, né? Da sobra,
mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que ela tinha, todo o sustento que tinha. Ou seja, ela trouxe tudo o que tinha e trouxe a arca do tesouro. E aqui vem para nós a aplicação desta palavra relacionada à temática que estamos trabalhando, que é o agradecimento. Primeira questão que eu gostaria de pontuar: trabalhar aqui nesse texto o culto, não necessariamente a oferta, porque a oferta ela é um ato de gratidão, ela é um ato de louvor. No entanto, o que está por trás da oferta é o culto. O que está por trás da oferta é o louvor de um adorador a Deus. Então, esta pobre viúva, olha só, existiam viúvas ricas naturalmente naquele tempo, mas a maioria delas eram pobres, não eram pensionistas, não tinham recursos, né? Quando ficavam viúvas, elas ficavam desprovidas de recursos. Não é o contexto necessariamente nosso hoje. E essa viúva, ela era uma viúva pobre. O próprio Jesus fala isso, esta pobre viúva, esta mulher pobre. Ele diz, de todo o seu sustento, ela depositou tudo que ela tinha naquela noite, naquele culto, naquela oportunidade. Ela levou tudo à frente. E aí eu aprendo algumas coisas com o exemplo desta mulher e com as palavras de Jesus. O que é que nós podemos aprender nesta noite? Primeiro, esta mulher nos ensina uma lição de fé. Ninguém pratica um gesto desse, primeiro, se não for um adorador verdadeiro. Ela é uma verdadeira adoradora. E como que ela responde como que ela pratica a sua adoração? Tendo uma atitude de fé. Ela acreditava no Deus que provê. Ela acreditava que quem sustenta é Deus. Porque, racionalmente, quem faria isto? Tirar tudo que tem e doar, sem saber como será o seu dia de amanhã. Então isso deixa para nós algumas lições, deixa para nós um aprendizado. Esta pobre viúva nos dá uma lição de fé nesta noite. Fé para desapegar, fé para desprender, fé para doar, fé para ajudar. Normalmente nós, quando vamos ofertar ou quando vamos ajudar, a gente tira daquilo que nos sobra, daquilo que não nos fará nenhuma falta, daquilo que não vai mexer com o nosso orçamento, que não vai mexer com a gente. Se você tira algo para ajudar alguém, normalmente é o trocado da padaria, do restaurante, da compra, é algo que não vai pesar para você. E é isso que Jesus estava deixando claro aqui para os discípulos, ele estava ensinando. Davi sabia muito bem isso. Ele diz, eu não ofereço a Deus um sacrifício que não me custe nada. O culto, ele é também um sacrifício de louvor, porque ele requer de mim um desapego, um desprendimento. Por isso é uma atitude de fé, porque dentro de uma concepção meramente humana, de acordo com aquilo que é o meu consenso mental da minha vida, eu não vou fazer isto. É preciso dar um passo de fé. E um passo de fé é um passo que a gente não consegue equacionar. Tem momentos que a gente não consegue fechar a conta da decisão que tem que tomar. Eu já disse aqui na pregação passada sobre ser espiritual e ser natural. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Ora, tem atitudes de uma pessoa de fé que ninguém vai entender por que ele está fazendo aquilo. Não se preocupe se as pessoas não entenderem. A questão não é se os outros entenderem, é se Deus receber o seu gesto. É se você de fato foi entendido, compreendido por Deus. E a linguagem com a qual Deus dialoga conosco é a linguagem da fé. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e saiba que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então Deus é um Deus que responde à fé. Aliás, a maior alegria de Deus é ser acreditado, é a gente ter fé nele. E se é que a gente pode dizer que Deus entristece, né? Porque Deus é celebração, é júbilo,
Mas na nossa linguagem aqui, se é que eu posso dizer que Deus entristece, a maior tristeza de Deus é ser duvidado. Tiago diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Portanto, ao orar, eu preciso orar com fé. Ao cultuar, eu preciso cultuar com fé. Quando você vem para a igreja e no louvor você está de mãos levantadas, cantando, e muitas vezes a mente viaja, vai por outros lugares, e de repente você não presta atenção no que cantou, faça do louvor a sua oração, mas não só uma oração com fé, uma oração onde você verdadeiramente crê no seu coração aquilo que os seus lábios estão proferindo, e que isso seja uma palavra de declaração, que isso seja uma palavra onde você deposita aos pés do Senhor toda a fé que você tem, de que Deus verdadeiramente está no nosso meio, de que Ele está conosco, de que valeu a pena você vir ao culto, de que valeu a pena você adorar, de que valeu a pena você vir aqui e ofertar o seu louvor, porque de fato o Espírito de Deus está aqui recebendo esse louvor e esse culto, louvado seja Deus. Então é necessário ter fé. Essa mulher nos dá uma lição de fé. Segunda lição que vejo nesta mulher é a lição do desapego. A pobre viúva, ela demonstrou total desapego por aquilo que ela tinha. Ora, essa mulher não ofertar era perfeitamente compreensível, porque Jesus falou que o que ela tinha era para o seu sustento. Ela depositou o seu sustento. Era tudo o que ela tinha. Depositou aos pés do Senhor. E agora ela deposita tudo e volta e se assenta naturalmente. E aí Jesus diz, olha, ela fez isso, depositando tudo o que tinha diante do Senhor. Por isso a oferta dela é maior. O depositor mais. Não quer dizer que numericamente ela é maior, mas o sacrifício dela foi maior. Proporcionalmente, os outros não fazia falta. Significa dizer que Deus olha para o sacrifício. Deus olha para o esforço que você faz. O teu esforço não é que te faz melhor ou pior, mas a sua fé em Cristo. E o esforço que você faz, o preço que você paga para caminhar enquanto adorador, isso conta. Não porque o seu sacrifício é perfeito. Perfeito é o sacrifício de Cristo. Mas o que Jesus está dizendo é que na adoração, na medida que eu caminho em Cristo, que eu deposito a fé nele e que me desapego das minhas coisas e coloco inteiramente o meu coração nele, confio verdadeiramente nele, isso vai contar. Deus está aqui entre nós através do seu Espírito. Não sei se você pode senti-lo ou se já sentiu. Não sei se você percebe Ele falando com você, não sei como está a sua fé, mas a presença dEle ela é real, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, individualmente, Ele mora em nós. Então, quando o corpo de Cristo se reúne, é isso que Jesus estava dizendo, quando a congregação se reúne, eu estou ali presente, no meio da congregação, porque a igreja é o meu corpo, né? E eu sou a cabeça deste corpo. Então, Ele está presente em nosso meio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na medida que a palavra está sendo pregada, a sua fé pode ser aumentada, ela pode ser acrescentada. Você pode trazer diante de Deus o seu coração e diga, Senhor, eu quero que o Senhor acrescente a minha fé. Assim como esta mulher teve fé, eu também preciso fé para me desapegar, para me desprender, para ir à presença do Senhor, para viver uma vida que agrada ao Senhor, para viver uma vida de desprendimento, uma vida de entrega, uma vida de adoração. Eu preciso ter uma vida de fé, louvado seja Deus. Preciso ter uma vida de desapego. Irmãos, é fácil desapegar? Nós fizemos, que foi o ano passado, um bazar do desapego, né? As irmãs movimentaram. Honestamente, que peças você tirou do seu guarda-roupa? Porque tem gente que é apegada até com o que ele nem usa, né? Não usa, mas não vou doar, deixa aqui. São minhas roupas, são meus sapatos, né? E deixa ali, podendo ser útil para outra pessoa. Eu não vou nem falar das suas roupas mais caras, né? Daquilo que você
preza mais. Eu estou falando daquilo que nem usa. Aí percebe por que Jesus fala aqui? Uma mulher desapegada. Ser agradecido é ser também desapegado. Desapegado das minhas vontades. Desapegado daquilo que quero, daquilo que de fato são os meus desejos mais profundos no que diz respeito às minhas crenças. Não, eu não quero, eu não vou fazer isto. E o Espírito está dizendo, faz, porque isto é agradável a Deus. Desapegue de você mesmo, das suas vontades. Não tenha uma mente presa a coisas, mas valorize aquilo que Deus valoriza. E ela estava fazendo aquilo que agradava a Deus. A Bíblia diz que eram ofertas de Deus. Era oferta de Deus. É interessante. Existe um contrassenso, às vezes, na igreja, né? Tem pessoas que criticam o fato da igreja ter que trabalhar com o dinheiro. Mas ele não se autocritica o fato dele ser apegado e não conseguir investir dinheiro na obra de Deus. Percebe a contradição? Ele critica o fato da igreja trabalhar, mas a igreja ela presta um trabalho na pregação do evangelho, na área social. E fazendo isto, você o faz para o reino. Mas ele não se autocritica o fato dele ser avarento. Para que eu vou doar isso? Por que eu tenho que fazer isso? Essa mulher não quis nem saber. Ela foi lá na arca do tesouro e depositou tudo que ela tinha. E, por certo, com muita alegria ela fez isso, não foi constrangida, porque era perfeitamente compreensível se ela se não fizesse, mas ela fez. Agora, os que tinham muito, davam da sobra e se gabavam de ter doado aquela quantia. Então, aqui tem um outro elemento do culto. Não é apenas doar, mas é doar de forma desapegada, desprendida. Mesmo doando muito ou tudo, é eu entender que diante do que Deus já fez por mim, o que eu estou fazendo não representa praticamente nada. Quem primeiro deu a Deus para depois receber dele alguma coisa? Ele nos deu primeiro, Romanos 11. Quem é que aconselhou Deus? Quem é que instruiu Deus? Nem mesmo uma orientação nós podemos dar a Deus, porque tudo que somos, que pensamos, vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Então, diga comigo, fé. Desapego. Outra questão interessante que eu gostaria que você levasse nessa noite. Essa mulher ela não se comparou aos demais. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas trabalha, é no quesito comparação. Você querer se comparar a outro, para mais ou para menos, seja de forma modesta ou soberba. Nunca se compare a ninguém, você é único, você é você. Você não precisa comparar os seus talentos, não precisa comparar a sua fé, não precisa comparar a sua beleza, não precisa comparar absolutamente nada. Esta mulher, a gente percebe que ela foi determinada a ofertar, ela não se sentiu constrangida, porque ela estava numa situação inferior, ela era mais pobre dali, ela estava desprovida de recurso, apenas 2 pequenas moedas de um valor representativo muito baixo, mas ela vai pelo templo até a frente, deposita a sua oferta com alegria e retorna. Então nunca se compare a ninguém. Deus jamais vai requerer de você algo que você não tem ou não é. Agora, aquilo que Ele depositou na sua vida, isso sim, isso você prestará contas pelos dons, talentos, pelo chamado, pelas oportunidades, pelos bens que Ele te deu. Isso você prestará contas a Ele. O que você fez desse talento? Essa mulher não se comparou a ninguém. Quem recebeu 1, 3, 2 ou 5 talentos, cada um recebeu um quantitativo. Vai prestar conta daquilo que recebeu. Então, não existe comparação. Ser grato a Deus é não se comparar. Porque quando você se compara, se estabelece um processo maligno. Porque se eu me comparar e olhar na fila para trás, eu vou ver muita gente que precisa chegar onde eu cheguei. Mas se olhar para frente, eu vou ver muita gente que já está na frente. Então, se eu me comparar com os outros, eu vou achar que Deus está sendo injusto comigo. Então, a minha história de vida com Deus, ela é única. Eu não preciso comparar-me com ninguém. Eu não preciso comparar com os da minha idade, ou com os mais velhos, ou com os mais jovens. Cada pessoa é única. Você tem uma trajetória, você tem um caminho, você tem uma estrada a percorrer, você tem um propósito a trilhar. Então, não pense que você é igual a outro, ou que tem que fazer as coisas parecido com os outros. Essa mulher não se sentiu constrangida. Quantas pessoas dizem, olha,
eu não vou ao culto porque hoje eu estou sem roupa para ir ao culto. Você acha que Deus agrada disso? Eu não vou por causa disto, eu não vou cultuar, eu não vou fazer isso. Se eu tivesse condição tal, a gente estabelece. Essa mulher aqui não fez isso. E ela nos ensina esta noite com isto. Ela não se intimidou diante da sua pobreza. Não se intimide diante de quem você é, do que Deus te fez. Trilhe o seu caminho, adore a Deus e seja grato pelo que você já recebeu. Então não se sinta menor e também não se sinta maior. Você não precisa se sentir pequeno ou grande. Você só precisa ser você mesmo em Cristo Jesus. Porque é nele que nós subsistimos, é nele que nós avançamos, é nele que nós seguimos, é nele que a gente vence as lutas e a adversidade, é nele que a gente vai chegar lá, é nele que a gente será arrebatado para morar com ele eternamente. Porque ele é Deus e nos amou e nos fez seu corpo aqui na terra para a glória do nome dele. E por último lugar, diga comigo, ela foi movida pela gratidão. Eu quero deixar para você essa palavra. Ela agiu por fé, completamente desapegada, não se intimidou e nem se comparou a ninguém. E o que é que moveu essa mulher? A gratidão. Ela diz, eu não posso ficar com isso aqui só para mim. Eu vou depositar na casa do tesouro, porque se eu tenho isso, eu posso abençoar outras pessoas. A gratidão, sobretudo, ela nos leva a abençoar. Amém? Como é que eu demonstro gratidão? Abençoando as pessoas, fazendo algo pelas pessoas, servindo as pessoas, cuidando das pessoas. Se a gente passar um dia na vida que a gente viveu e trabalhou de forma tal que a gente pensou só na gente, é praticamente um dia perdido. Eu preciso cuidar de mim, sim, mas o cuidar de mim, ele tem um propósito. É para eu poder estar bem e cuidar de outras pessoas. Eu achei interessante, um dia eu fui visitar um irmão no hospital, um evangelista aqui do campo, amigo particular. Eu cheguei lá, pensei que eu encontraria acamado, ele passou muito mal, teve um pré-infarto, enfim, ele estava bastante ruim. E fui visitá-lo no hospital. Eu pensei que ia chegar no hospital e encontrar ele deitado, né, com aquele negócio no braço ali, para eu orar por ele. Mas eu cheguei lá, a porta da enfermaria aberta, uma enfermaria coletiva, né, enfermaria com várias pessoas ali, 4 pessoas, e eu já enxerguei ele em pé, andando com o soro dele, né, e orando pelos outros enfermos da enfermaria dele. Eu achei aquilo fantástico. Ele estava lá internado, as recomendações é que ele ficasse quieto, porque ele tinha quase morrido do coração, mas ele estava lá em pé. E aí tinha um outro senhor que estava lá de fora do interior, e a sua senhora já de idade, com dificuldade, e ele estava ajudando a dar banho nesse senhor, cuidar dele, porque tinha alguém pior do que ele ali. Aí ele estava ajudando a dar banho naquele outro, cuidando de outro. Eu cheguei ali, ele me deu um relato de cada paciente daquele ali. E me apresentou todos, e disse, você aqui é meu pastor, vamos fazer aqui uma oração, e está tudo bem. E ali dentro até cantar, baixinho eles cantavam, entendeu? Ele fez praticamente uma congregação dentro daquela enfermaria. Então, presta atenção, o que é gratidão? Ele poderia ficar deitado ali murmurando, dizendo, não, por que Deus permitiu eu dar esse infarto? Por que Deus não me guardou, né? Não é assim que a gente pensa? Na gente, a gente está pensando só na gente. Mas tinha alguém dentro daquela enfermaria, precisando daquela palavra. E sabe, quando a gente às vezes não vai voluntariamente para o hospital, o que Deus permite? Não é que Deus vai lançar doença em ninguém, irmão. Mas percebe que às vezes na enfermidade, dentro de um leito, Deus quer fazer dessa pessoa boca dele, porque apesar dele estar ruim, mas a Bíblia diz que é isso, Paulo diz, nós morrendo, mas dando vida, como mortos, mas dando vida a muitos. Então mesmo no leito de dor, a pessoa está ali sofrendo, mas ele é boca de Deus, está com o catéter, está com o soro, mas não deixou de respirar Jesus, não deixou de respirar o Espírito Santo, continua sendo boca de Deus, continua transmitindo vida. O que é isso? Gratidão ao Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, adore a Deus, pregue a palavra dEle, porque você é instrumento dEle, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Essa mulher faz isso.
Ela lá estava preocupada com o que ia almoçar no dia seguinte. Ela lá estava preocupada. Essa oferta aqui naturalmente era destinada a ajudar os pobres, os estrangeiros, os órfãos, outras viúvas. Aí ela pega tudo que ela tem e deposita, fica sem nada. Aqui não é citado o nome dela, mas a história dela está aqui. Amém? A gente no céu vai conhecer, irmãos, muita gente anônima, que nunca pegou um microfone desse aqui, que nunca pregou, que nunca testemunhou na igreja, mas que, como essa pobre viúva aqui, sem nome, viver uma vida de gratidão. E eu quero dizer uma frase para terminar essa palavra aqui. Sabe qual é o seu tamanho aqui na terra? É o tamanho da sua gratidão. Amém? O seu tamanho não é o tanto de diploma que você tem. Não é a quantidade de bens que você possui. Não é o capital intelectual que está alojado aí em você. Não, não é isso. Isso é importante, isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não é isso. Você é do tamanho da sua gratidão. E eu dou um exemplo bíblico. Quantas pessoas saíram do Egito para chegar a Canaã? Aproximadamente. Era mais de 600 mil homens. Juntando mulheres e crianças, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas atravessaram o deserto do Egito para Canaã. E qual foi a marca da geração que saiu do Egito para chegar em Canaã? Qual foi a marca? Murmuração, reclamação, não gratidão. Lembra que Moisés mandou 12 espias espiar a terra de Canaã? Quando eles retornam, 10 falou, não, sem chance, não dá para a gente ir lá. De fato a terra é boa, mas os gigantes que tem lá. Josué e Caleb disseram, olha, de fato tem gigantes, mas dá para a gente conquistar. Porque se Deus falou, está falado, e eu creio no que Deus falou. E nós vamos entrar na terra. Então preste atenção, daquela geração, nem o próprio Moisés entrou, por uma questão particular. Só Josué e Caleb. Deus permitiu que durante 40 anos aquela geração fosse morrendo para que outra geração entrasse. O que a gente aprende com isso? Que a gente é do tamanho da nossa gratidão. Aquela geração, Deus deixou tombar no deserto. Deus deixou morrer. Falou, não vou, porque Deus não vai entregar nada para murmurador, para reclamador, para gente ranzinzo, que não sabe ser grato, que não sabe responder com gratidão, mesmo em meio às adversidades. Não, a graça de Deus não vai poder se manifestar, porque Deus quer ser glorificado através do homem. Ele nos fez para a sua glória. Sem glorificar Ele, a gente não existe. A gente é apenas em um tubo humano perambulando. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E aquela geração não glorificou a Deus. Mandaram fazer um bezerro de ouro para eles, dizendo, esse aqui é o teu Deus, porque o seu coração era ingrato, murmuradores, ingratos, o tanto que Moisés fez por eles, mas deram trabalho para Moisés, fizeram Moisés sofrer, porque a gente ingrata é assim, aonde ele chega, ele faz os outros sofrerem, ele contamina o ambiente, ele murmura, ele reclama, ele põe as pessoas para baixo. Agora, uma pessoa grata é como esta mulher aqui, essa pobre viúva. Ela tornou o culto daquele dia diferente. Pensa que se não fosse o culto dela, aquelas outras ofertas ali seria praticamente em vão. Mas o culto dela marca o coração de Jesus, por causa que ela era movida pela gratidão, louvado seja Deus. Como é bom uma pessoa agradecida. Como é bom conviver com alguém grato. E nessa noite eu quero te convidar. Seja grato a Deus pela sua vida. Seja grato a Deus pela sua família. Seja grato a Deus pelo seu trabalho ou pela falta dele. Seja grato a Deus por Ele ter chamado você para o Evangelho. E como é que eu posso responder? Pregando o Evangelho para outras pessoas. Eu não posso consumir o Evangelho apenas para mim. O Evangelho tem que me mover. O Evangelho tem que me mudar por dentro. Ele precisa fazer de mim alguém como esta mulher, desapegado. E por fé,
sem se sentir constrangido, sem medo, sem timidez, adorar a Deus diante de quem quer que seja. Amém? Fique de pé, por favor. Deus nos chama para a adoração e adorá-lo com gratidão. Feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Pai bendito e eterno Deus, nessa noite, Senhor, nós estamos diante de Ti, e como é bom poder meditar na Tua palavra, como é maravilhoso poder ouvir a Tua voz, Senhor, como é glorioso, meu Deus, poder ser ministrado pelo Teu Espírito. É fato que nós somos pessoas com uma mente, às vezes humanizada, que pensamos só nas coisas da terra, e o Senhor nos chama para pensar nas coisas eternas, para sermos gratos pela Tua presença, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Que cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai, possamos olhar para o Senhor com gratidão, possamos responder ao Senhor com gratidão, possamos responder ao Senhor, ó Pai, com louvor dos nossos lábios, com o coração submisso ao Senhor, com o coração curvado diante do Senhor. Que o Senhor repreenda toda soberba, altivez, orgulho, mas que a gente seja grato, porque o Senhor pagou o preço na cruz por nós, nos deu a salvação. O Senhor tem derramado o Teu Espírito sobre nós, e tem nos feito, ó Deus, pessoas diferentes, tem nos lavado com o sangue de Cristo, nos separado do mundo, e nos dado um novo caminho, para que a gente possa trilhar e viver uma vida de paz na Tua presença. Que o Espírito do Senhor possa trabalhar em nossas mentes e corações, e nos fazer mais gratos a Ti a cada dia, em nome de Jesus.